Bem, então, nesse tópico, né, afrenteado o livro 4 das reações inorgânicas. Então, primeiramente, o que é uma reação? Tá? A reação é a interação que ocorre entre duas ou mais substâncias, formando uma outra ou outras substâncias. Toda e qualquer reação química a gente pode representar por uma equação química, tá certo? Onde essa equação química vai indicar quais são as substâncias que estão sofrendo a reação e quais são as substâncias que estão sendo formadas nesse processo. Então, toda equação química ela é dividida em dois termos, né? As substâncias que reagem entre si, que nós vamos chamar de reagentes, e as substâncias obtidas, que serão chamadas de produtos, separadas por uma seta que indica o sentido da reação. Então, veja essa equação que ele está colocando aqui de forma genérica. Azinho, azão, mais Bzinho, Bzão, setinha de reação, né? Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Antes da setinha, as substâncias são os reagentes. Após a setinha, as substâncias são os produtos, tá? O Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho indicam, são chamados de coeficientes estequiométricos e indicam as quantidades em mols das substâncias envolvidas. O que está entre parênteses, em minúsculo, é o estado de agregação ou o meio em que se encontra a substância. Então, aqui está dizendo que a substância A se encontra na fase sólida, que a substância B se encontra na fase líquida, que a substância C se encontra na fase gasosa e D na fase de vapor. Ou ainda, podemos formar um meio em que eles se encontram. No caso aqui, se eles estivessem todos dissolvidos em água. Né? Então, a gente ia dizer que o meio seria um meio aquoso, a abreviação AQ. Tá? Então, esse aquezinho significa meio aquoso. Tá? Então, é desta maneira que a gente indica uma reação química através de uma equação, onde indica quem são os reagentes, quem são os produtos, as quantidades das substâncias envolvidas, tanto entre reagente e produto, que são os coeficientes estequiométricos, e o estado de agregação ou o meio em que eles se encontram. Tá certo? Aqui ao lado, tá? Nós temos outras situações. Tá? Por exemplo, a setinha indo e voltando indica para a gente que é um processo reversível. Tá? Esse deltazinho significa aquecimento, né? O lambda, a presença de luz. A setinha para baixo indica formação de precipitado. A setinha para cima, liberação de gás. Aí são complementos, tá? Mas o que a gente não pode passar por esse tópico sem saber é isso aqui. É identificar quem são os reagentes, quem são os produtos, né? Que os númerozinhos que estão à frente das substâncias são seus coeficientes estequiométricos e também temos que indicar o seu estado de agregação. Outra coisa importante aqui, toda reação química tem esse comportamento. Reagentes são as substâncias consumidas no processo, produtos são as substâncias formadas ou obtidas no processo. Tá? Falei em uma reação química, reagente é consumido, produto é formado. Ok? A gente não pode fugir disso. Continuando aqui. Ora, balanceamento de equações químicas. Bem, como é que a gente vai fazer isso? Nem sempre a equação nos dá de forma correta os coeficientes estequiométricos. Para isso, tá? Para identificar isso, basta que eu veja que eu saiba que a quantidade de substâncias no produto tem que ser igual à quantidade de substâncias no reagente. Por exemplo, se eu tenho 2 alumínios no produto, eu tenho que ter 2 alumínios no reagente. Se eu tenho 12 hidrogênios no produto, eu tenho que ter 12 hidrogênios no reagente. E outra, o que a gente altera é o coeficiente estequiométrico, tá? É a quantidade da substância e não o índice dela, tá certo? Por exemplo, H2O é água. Se eu boto aqui H2O2, é água oxigenada, é outra substância. Então eu não posso mudar. Se eu quero acertar a quantidade de oxigênios, por exemplo, eu tenho 2 oxigênios lá no reagente e aqui eu só tenho um, eu tenho que multiplicar toda a molécula por 2.
e não mudar o índice aqui, ó, que aí eu mudo a substância. Isso eu não posso fazer, tá? Então, outra dica importante, no balanceamento de uma equação química, você só vai poder mexer no coeficiente estequiométrico. No índice da substância, nunca. Porque se você mexe aqui no índice da substância, ó, aqui nós temos Al2SO4. Se eu boto Al3SO4, já é outra coisa, tá? H2SO4, se eu boto H2SO3, é outra coisa, é outra substância. Então, o que a gente altera é a quantidade de toda a substância e não o seu índice, tá? Fique atento a isso, certo? Então, o primeiro método que a gente trabalha para balancear uma equação química é o método das tentativas. Aí a gente tem algumas regrinhas básicas que nos dá um norte para a gente balancear uma equação química. Primeiro, eu vou identificar entre reagentes e produtos a substância que apresenta a maior quantidade de átomos. Certo? Eu vou lá, vou contar. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um alumínio, 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Então, são 6, 7 átomos. Aqui eu tenho 2, 6, 7 átomos. Aqui eu tenho 2 alumínios, 12 oxigênios e 3 enxofre. Olha só. Então, já que de cara, tem maior quantidade de átomos é o AlO2SO4. Não é? Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar a substância que tem a maior quantidade de átomos. Beleza? E a ela você atribui índice 1. Depois, com base nessas substâncias, a gente vai determinar os coeficientes das outras substâncias. 3. Aplicar números inteiros. Caso tenha números fracionários, multiplicar todos os coeficientes para eliminar a fração. Então, veja só o exemplo que ele nos dá. Considere a reação de neutralização entre o hidróxido de alumínio e o ácido sulfúrico, representada pela seguinte equação. Bom, seguindo os passos apresentados anteriormente, temos que... Então, a primeira coisa que a gente fez foi identificar qual das substâncias envolvidas entre reagentes e produtos tem a maior quantidade de átomos. Nós identificamos que foi o Al2SO4, que é o sulfato de alumínio. Tá? Então, como ele apresenta maior quantidade de átomos, a ele atribui índice 1. Foi o que foi feito aqui no item 1. Colocar o coeficiente 1 em frente ao sulfato de alumínio, que apresenta o maior número de átomos. Beleza. Seguindo os passos apresentados anteriormente, então veja só. O passo 2. Com base nesse coeficiente, determinam-se os demais. Ora, veja que no reagente, eu só tenho um alumínio. Aqui no produto eu tenho 2, ó. Tá? Então, eu tenho que multiplicar tudo isso aqui por 2. Não bota um 2 aqui embaixo, não. Aqui na frente, tá? Então, você vai colocar 2, porque estou multiplicando tudo isso aqui por 2. Aí eu fico com 2 alumínios no reagente e 2 alumínios no produto. Observe que, entre parênteses aqui, eu tenho um grupo sulfato, SO4. Né? E eu tenho ele, quantos desse grupo? 3. Eu tenho 3 grupos sulfato. E observe que no reagente eu só tenho um grupo. Ó, bota um parênteses aqui. Ó, tira o H2 e bota um parênteses. Eu só vou ter um grupo SO4. Então, eu vou ter que multiplicar tudo isso aqui por 3. Ó, o que ele fez aqui embaixo, tá vendo? Multiplicou o hidróxido de alumínio por 2, para ter 2 alumínio no reagente, e multipliquei o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, por 3, que é para ter 3, já que eu tenho 3 grupos sulfato no produto, também tem que ter 3 grupos sulfato no reagente. Certo? Bom, aí ficou faltando a gente agora balancear quem? Tá? O hidrogênio, né? Veja que aqui no produto eu só tenho 2 hidrogênios. Vamos contar quantos hidrogênios eu tenho? Ora, eu tenho 3 vezes o grupo hidroxila aqui. Então, são 3 hidrogênios. Vezes 2, 6. Com mais 3 vezes 2 aqui, 6, eu tenho 12 átomos de hidrogênio no reagente. Tenho que ter 12 átomos de hidrogênio no produto. Como a molécula da água só tem 2 hidrogênios, você multiplica toda ela por quanto? Por 6. E aí, está balanceado. Tá? E o que a gente observa? Não tem nenhum número fracionado.
Como não tem fração, que quando tiver fração, recomenda-se que a gente multiplique por um número inteiro para apresentar apenas números inteiros nessas quantidades estequiométricas, tá? Então, é bem simples, bem fácil, e aí é só praticar para ir seguindo essas 3 regrinhas, tá? Bom, classificação das reações químicas. Gente, nós vamos falar aqui das principais, tá? A gente não pode passar por aqui sem conhecer ou sem saber. Primeira delas, a reação de síntese ou adição. Quando é que nós temos esse tipo de reação? Quando nós temos 2 ou mais reagentes formando um único produto. Ó, eu tenho um reagente A que interage com o reagente B e produz o produto AB. Então, 2 ou mais reagentes formando um único produto, a reação é de síntese ou adição. Tá? Deixa eu ver aqui agora. Análise ou decomposição. É o processo inverso ao da síntese ou adição. É quando eu tenho um único reagente que se decompõe em 2 ou mais produtos. No nosso exemplo aqui geral, nós temos a substância B, que se decompõe na substância A mais a substância B. Tá? Bom, temos alguns tipos de reações, né? Por exemplo, a pirólise, tá? É a decomposição de uma substância na presença de calor. Nós temos a fotólise, que é a decomposição, né, ou análise, né, de uma substância na presença da luz. E temos a eletrólise, que é a decomposição ou tá, de uma reação, de uma substância na presença de corrente elétrica. Tá? Então, nós temos esses 3 tipos de decomposição: pirólise, fotólise e eletrólise. Tá? Reações de simples troca. Esse tipo de reação vai ocorrer quando eu tenho uma substância simples que reage com uma substância composta, produzindo uma outra substância simples e uma outra substância composta, diferentes das primeiras, é claro. Bom, para que primeiro, quando é que a substância é simples? Quando ela é formada por um único elemento. Quando é que a substância é composta? Quando ela é formada por mais de um elemento. Tá? Para que esse tipo de reação ocorra, a substância simples tem que ser mais reativa do que o seu semelhante na substância composta. O que é isso, professor? Veja, se a substância simples for um metal, ela vai tender a deslocar o metal da substância composta. Se a substância simples for um ametal, ela vai tender a dissolver o ametal da substância composta, tá? Agora, aqui, ó, no exemplo que ele está nos indicando, A vai deslocar X. Por que vai deslocar X e não Y? Porque X é semelhante a A. Se A for um metal, X também é um metal. Beleza? Se A for um ametal, X também vai ser um ametal. Mas ele só consegue deslocar se for mais reativo. Nesse caso aqui, como deslocou, ó, o A foi para o lugar do X e o X ficou sozinho. Ó. O X virou a substância simples. Certo? Então, aqui é uma forma genérica, gente. Né? A gente vai mostrar aí, o material vai mostrar exemplos indicando esse tipo de situação. Tá? Eu quero aqui que você fique atento que a substância simples vai deslocar o seu semelhante na substância composta. Tá certo? Se a substância simples for metal, vai deslocar metal da substância composta. Se a substância simples for um ametal, vai deslocar um ametal da substância composta. Tá certo? É sempre esse critério. E só desloca, a reação só ocorre se a substância simples for mais reativa do que o seu semelhante na substância composta. Tá? Veja aqui esse exemplo. Ó. O ferro com o ácido clorídrico. Bem, o hidrogênio, por ser um elemento atípico, ele tanto tem comportamento de metal como de ametal, tá certo? Então, se eu tenho uma substância onde contém o hidrogênio, o ferro vai querer deslocar o hidrogênio, tá certo? Beleza? Então, vou até melhorar aqui a situação. A substância simples, se for um metal, vai tender a deslocar o seu semelhante na composta, ou seja, um metal, ou o hidrogênio, tá certo? Ou o hidrogênio. Como nesse caso aqui a gente não tem metal, o que a gente tem é o hidrogênio, o ferro vai querer deslocar o hidrogênio.
mas ele só pode deslocar se o ferro for mais reativo que o hidrogênio, tá? Como ele é mais reativo que o hidrogênio, ele desloca o hidrogênio, tá? Formando o gás hidrogênio e o cloreto de ferro. Veja que o ferro ficou no lugar do hidrogênio, ok? Ah, professor, como é que eu vou saber se é mais reativo ou menos reativo? Ó, ou é nos fornecido isso aqui que a gente chama de fila de reatividade, tá vendo? Ó, os metais alcalinos têm maior reatividade do que os metais alcalinos terrosos, não é? Aí vem zinco, tal, aí vem hidrogênio, aí vem cobre, mercúrio, prata e ouro. Veja que o menos reativo é o ouro, tá certo? Então veja que o hidrogênio faz parte da fila de reatividade dos metais. Por exemplo, se a substância simples for o lítio e na substância composta eu tiver o zinco, o lítio desloca o zinco. Mas se eu tiver o zinco e na substância composta tiver o lítio, o zinco não desloca o lítio. E aí a reação não ocorre. Viu? Então, é importantíssimo a gente saber trabalhar com a fila de reatividade. Tá? Bom, da mesma forma, se for a metal com a metal. Tá? Então, veja que aqui, ó, o exemplo, se quiser grifar aí no seu material, pode grifar. Ó. Metais mais reativos deslocam os metais menos reativos. É aquilo que eu falei para vocês, né? Tá? E a mesma coisa, ó, aqui ocorreu, né? Mas o contrário não ocorre, ó, tá vendo? Como o zinco é mais reativo que o cobre, ele desloca o cobre. Mas se fosse o contrário, o cobre como substância simples, ó, e o sulfato de zinco, como o cobre não é mais reativo que o zinco, a reação não ocorre. Tá? A mesma coisa com os ametais, tá certo? Ó, reatividade crescente. Então, o flúor é mais reativo que o oxigênio, que o nitrogênio, que o cloro, tá? E aí forma-se. Então, veja. O cloro, veja, semelhante desloca semelhante. O cloro vai querer deslocar quem? O cloro é um ametal. Então, ele vai querer deslocar quem? O bromo, e não o sódio. O sódio é um metal. Então, olha aqui, ó. Como o cloro é mais reativo que o bromo, ó, tá vendo pela fila de reatividade? A reação ocorre. Veja que o cloro foi para o lugar do bromo e o bromo foi para o lugar do cloro. Certo? Veja o contrário. Não ocorre, porque o bromo, por não ser mais reativo que o cloro, não consegue deslocá-lo. E aí a reação não ocorre. Então, veja a importância da gente conhecer as filas de reatividade, tanto dos metais como dos ametais. Tá? Dupla troca. Ocorre quando temos duas substâncias compostas que reagem entre si, formando duas outras substâncias compostas diferentes das primeiras. Tá? Então, ó, tenho aqui cloreto de sódio com nitrato de prata, formando nitrato de sódio e cloreto de prata. Beleza? Então, ó, duas substâncias compostas. Quando é que a substância é composta? Quando ela é formada por mais de um elemento. Tá? Reação com precipitação. Precipitado é aquelas substâncias que não são solúveis e vão para o fundo do recipiente, tá certo? Tá? Então, são solúveis os nitratos e os nitritos, não é? Os acetatos, com exceção de prata e mercúrio. Isso aqui, gente, a gente não decora, tá? A gente tem que praticar para poder memorizar, tá? Os sulfetos, ó, são insolúveis, então vai formar precipitado, ok? Então, aí é só questão de prática de resolução de exercício, tá? Para falar dessas reações, ok? Bom, o que é um produto mais volátil? O que é ser volátil? Volátil é a facilidade em passar para o estado gasoso. Então, nós temos algumas reações que ocorrem e formam substâncias que facilmente passam para o estado gasoso. E aí evaporam. Então, volatilidade é isso, tá? Bom, aí ele aqui dá alguns exemplos. Por exemplo, ácido sulfúrico, fosfórico e bórico são ácidos fixos, ou seja, eles não evaporam, não são voláteis. Já qualquer outro ácido vai ser volátil, né? Certo? E aí sofre uma decomposição. Aí fala também das bases. E aqui
reação com produto menos ionizado que os reagentes. Ora, algumas substâncias sofrem ionização, ou seja, formam íons, tá? Tá certo? Formam íons. Íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons. Nós temos íons positivos, que são os cátions, e temos os íons negativos, que são os ânions, tá? Então, são esses os tipos de reações que nós precisamos conhecer, certo? Daqui que você não pode, de forma alguma, não saber classificar quando é que a reação é de síntese ou adição, tá certo? Análise ou decomposição. Lembrando que na decomposição nós temos a pirólise, que é a decomposição na presença de calor, a fotólise, que é a decomposição na presença de luz, e a eletrólise, que é a decomposição na presença de corrente elétrica. As reações de simples troca, substâncias simples com uma composta, formando uma outra simples e uma outra composta, só ocorre esse tipo de reação quando a substância simples for mais reativa que o seu semelhante na substância composta. Tá? E a reação de dupla troca, que é quando eu tenho duas substâncias compostas, originando duas outras compostas diferentes das primeiras. Tá? Isso aí a gente não pode passar aqui sem saber reconhecer. Ok? Bom, vamos para frente. Bem, então aqui, deixa eu ver. Deixa eu aqui mais na frente um pouquinho. Bora no fim. Isso. Aqui, gente, peraí. Deixa eu só ver aqui um negócio. Bom, deixa eu falar logo disso aqui mesmo, tá? Bem rapidinho. Estão vendo aí o livro, né? Veja só. Leis das combinações químicas, tá? Primeira delas. Lei de conservação da massa ou lei de Lavoisier. O que foi que Lavoisier conseguiu demonstrar experimentalmente? Que em uma reação química, em um processo, a quantidade de matéria do produto é igual à quantidade de matéria dos reagentes, tá? A matéria nem é criada, nem é destruída. Se você tem 1 quilo de feijão com 1 quilo de arroz, cozinhou tudo junto, você vai ter 2 quilos de alguma coisa, tá? Se você tem 23 gramas de sódio reagindo com 35 gramas de cloro, eu vou ter 58 gramas de cloreto de sódio. Então, a quantidade de matéria no produto é igual à quantidade de matéria dos reagentes, tá? Certo? Então, Lavoisier ou lei de conservação das massas. A matéria nem é criada, nem é destruída, ela é transformada, tá certo? A segunda lei, essa primeira lei você não pode esquecer de jeito nenhum. Inclusive, na hora que nós formos efetuar ou trabalhar com os balanceamentos de equações, a gente vai utilizar muito isso, tá certo? Tá? A segunda lei se refere a como uma substância se forma, tá certo? Então, quando uma substância se forma, as suas proporções se mantêm. Se eu tenho dois hidrogênios com um oxigênio para formar água, não importa a quantidade de hidrogênio e de oxigênio eu vou ter. Essas proporções vão sempre se manter, tá? Então, veja só. Vamos supor que para formar uma molécula de água, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Eu posso ter 200 milhões de átomos de hidrogênio. Se eu só tenho um oxigênio, eu só consigo formar uma molécula de água. Tá certo? Porque a molécula de água ela é formada nessas proporções. Para cada um oxigênio, 2 hidrogênios. Certo? E isso, inclusive, pela massa. Ora, 2 átomos de hidrogênio, a gente vai ter massa 2. Um átomo de oxigênio vai ter massa 16. Certo? Então, formei 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio, formou 18 gramas de água. Então, para eu formar 36 gramas de água, eu vou ter que ter 4 gramas de hidrogênio, tá? E
32 gramas de oxigênio. Senão, eu não consigo formar os 36 gramas de água. Tá bom? Então, as proporções se mantêm em todas as grandezas. Tá certo? Essas duas leis, a gente não pode passar por aqui sem dominá-las. Tá certo? A lei da conservação da massa diz, ó, que aqui o exemplo do livro é perfeito. A quantidade de matéria do reagente tem que ser igual à quantidade de matéria do produto. Tá certo? Se não, se não for, tem alguma coisa errada. Claro, a gente considera o sistema fechado, né? Por quê? Porque tem algumas reações que ocorrem com liberação de gás. Aí, se o gás for liberado, a matéria não vai ser constante, tá? É óbvio que a lei de Lavoisier ela é válida para sistemas fechados, tá certo? Uma outra observação importante, tá? Bom, a lei de Dalton, não é? Diz que quando os elementos se combinam para formar várias substâncias, sendo fixa a massa de um dos elementos, as massas do outro elemento variam em uma proporção de números inteiros, tá? Bom, aí vem a teoria de a hipótese de Avogadro. Gente, não pode passar por aqui sem também estar ligado no princípio ou hipótese de Avogadro. Ele conseguiu demonstrar que volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de pressão e temperatura, vão apresentar o mesmo número de moléculas. Tá? Se eu tenho dois recipientes, nos dois recipientes eu tenho 2 litros de gás hidrogênio e de gás oxigênio. Ambos estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Se no primeiro eu tenho 10 moléculas, no segundo eu tenho 10 moléculas também. Tá certo? Só que são moléculas de gases diferentes. Então, ó, já está aqui em destaque, ó, volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam o mesmo número de moléculas. Tá certo? Esse é o princípio ou lei de Avogadro. Tá? Muito importante isso aqui, gente. Vai nos ajudar na resolução de um montão de exercícios. Bem, vamos para frente agora. Bom, então, eu vou descompartilhar aqui agora o livrinho para compartilhar uma listinha de exercícios, tá? É bem rápido. Pronto, estão conseguindo visualizar a lista de exercício? Sim. Beleza, obrigado, meu filho. Então, veja só como é fácil. Ó. Primeiro, observe as reações 1 e 2 abaixo. Podemos afirmar que 1 e 2 são, respectivamente, reações de... A gente só vai analisar. Ora, veja que na reação 1, vou dar até um espaçozinho aqui, ó. Nós temos o NH3, que é amônia, é um reagente, que está reagindo com HCl, que é outro reagente, né, ácido clorídrico. O que está antes da setinha são reagentes, o que tiver depois da setinha, produto. E formou essa substância aqui, ó, cloreto de amônio. Ó. O que eu estou verificando aqui? Que eu tenho 2 reagentes formando um único produto. Quando isso acontece, tá? O que nós temos? Uma síntese ou adição. Então, aqui é uma reação de síntese ou adição. Agora, veja o que nós temos na segunda equação. Lembre-se, identifique logo quem é reagente e quem é produto. Antes da setinha, nós temos o quê? Um único reagente, que é o óxido de mercúrio. Não é? E no produto, nós temos 2 produtos, ó, o mercúrio e o gás oxigênio. Então, o que está acontecendo aqui? Exatamente o inverso do que está acontecendo em um. Eu tenho um único reagente que formou 2 produtos. Tá? Quando isso acontece, nós temos uma reação de análise ou decomposição. Então, vamos ver qual a alternativa, respectivamente, tem isso, né? Uma síntese na primeira, já que ele quer respectivamente, e uma análise na segunda, sim. Então, já mata aqui o exercício no item A. Tá? Síntese é a primeira e a análise é a segunda. 2. Dadas as reações a seguir, indique a opção que apresenta a ordem correta de suas classificações. Ora, o que nós temos na primeira?
Nós temos aqui o zinco. Olhe sempre, ó, antes da setinha, reagentes. Depois da setinha, produtos. Então, nós temos o zinco reagindo com nitrato de prata, ou seja, uma substância simples reagindo com uma substância composta. O que a gente tem no produto? Uma outra simples, diferente da primeira, né, do reagente, e uma substância composta diferente da primeira. Quando isso acontece, nós temos uma reação de simples troca. Aí agora veja a segunda. Ó. Eu tenho um único reagente, não é? Um único reagente, formou nitrogênio, cromato e água. Um único reagente formando 2 ou mais produtos. O que eu tenho? Uma análise. É, simples troca ou deslocamento, né? E a outra nós temos uma análise. Análise ou decomposição. Deixa eu ajeitar aqui. Na terceira, nós temos 2 reagentes formando um único produto. Então, a gente tem o quê? Uma síntese ou adição. Aí, no item 4, eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando uma outra simples e uma outra composta. Simples troca novamente. Simples troca ou deslocamento. E por último, o que nós temos aqui? Ó, né? Duas substâncias, duas substâncias compostas formando três substâncias outras compostas, dupla troca. Né? Todo mundo composto aqui, né? Dupla troca. Então, vamos lá. A primeira é simples troca ou deslocamento. Alternativa A, beleza. Depois, análise ou decomposição. Beleza. Depois, síntese ou adição. Beleza. Depois, deslocamento de novo e depois, dupla troca. Alternativa A. Então, matamos aí. Tá? Então, veja como é fácil. Ó. Desde que você esteja dominando as definições. Né? Se não tiver dominando as definições, não vai para canto nenhum. Certo? Veja o terceiro. Antes de um funileiro soldar peças de zinco galvanizadas, ele as limpa com uma solução de ácido muriático, que é o ácido clorídrico, HCl. Assinale a equação que melhor representa a reação que ocorre, bem como sua classificação. Bom, nós temos o zinco, aí é HCl, aqui tem um Lzinho, né? Tá? E vai dar cloreto de zinco com gás hidrogênio. Reação de dupla troca? Não. Né? Ó, substância simples com uma composta originando uma outra simples e uma outra composta é simples troca. Ó, é o óxido de zinco? Não, cadê? Não, ó, não é óxido de zinco que está reagindo, não é? Tá? É só o zinco. Então, vamos olhar para a letra D. Zinco, pronto, letra D. Uma substância simples, que é o zinco, reagindo com uma composta, originando uma outra simples e uma outra composta. E essa reação é uma reação de simples troca ou deslocamento. Tá? Bom, meu povo, a gente vai parar por aqui, tá certo? Daqui a pouco eu posto para vocês
essa listinha de exercícios, para vocês continuarem fazendo e a gente corrigir na próxima aula e dar continuidade ao nosso conteúdo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tudo certinho? Certinho. Valeu, professor. Valeu. Até a próxima, então. Tchau, até a próxima semana.